Olá, boa tarde. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que proíbe a cobrança de taxa de religação de serviços públicos, como, por exemplo, a energia elétrica. Os senadores também anularam uma portaria do Ministério da Saúde que limita a mamografia no SUS para mulheres abaixo de 50 anos. Mulheres a partir dos 40 anos têm direito a fazer no Sistema Único de Saúde o exame de detecção precoce do câncer de mama. É o que prevê o decreto legislativo aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. O decreto susta uma portaria do Ministério da Saúde que restringiu o exame a mulheres entre 50 e 69 anos. O texto segue para o plenário em regime de urgência. Está se propondo apenas um rastreamento mais precoce para, com isso, se evitar tanta mortandade de mulheres com câncer de mama, que, como foi dito, é o maior flagelo em termos de câncer nas mulheres. A questão da mamografia precoce, ela, além de detectar, custa mais barato o tratamento. Porque a partir do momento que se detecta já um câncer avançado, a quimio, a radioterapia e, às vezes, a mutilação da mulher, ela é muito mais cara do que um exame que é feito com antecedência. Os senadores aprovaram outra iniciativa do senador Lazier Martins. O projeto inclui, entre as prioridades do Fundo Nacional do Meio Ambiente, a prevenção e a remediação de desastres naturais. O texto também deixa claro que os recursos só podem ser liberados em caso de desastres naturais provocados pelo homem se a autoria não puder ser identificada. Do contrário, o responsável paga os custos da reparação ambiental. A proposta será analisada pela Comissão de Meio Ambiente. Brumadinho, só um minutinho. Quem é que vai fazer essa reparação? Esse fundo ou é a empresa? Não, é antrópico. Esse é antrópico. Sim. E é RG, não é pessoa física. É de origem antrópica. Foi o ser humano, foi o homem, foi o técnico. Sim, mas é isso aí. E esse foi identificado. Foi identificado. Negligência ali. É para dar uma explicação para as pessoas que estão vendo nesse momento qual é o objetivo da coisa. É importante se dizer o seguinte: o que é feito pelo ser humano, o cara é responsável. Ele é responsável pelos seus... Tem que ter um inquérito, lógico. Os senadores aprovaram ainda projeto que proíbe as concessionárias de serviço público de cobrar a taxa de religação. A proposta segue para a Comissão de Defesa do Consumidor. Essa família que atrasou, ele vai ter que correr atrás de pagar. Ninguém está proibindo de cortar o serviço. Só que ele pagando com muito sacrifício, já penalizando o orçamento dele, ele também não pode ser explorado empurrando uma taxa, às vezes maior que a própria conta de energia dele, para ele voltar a ter acesso. Depois do corte de 1 bilhão e 700 milhões de reais no orçamento da educação e de 5 bilhões e 800 milhões no orçamento da defesa, o governo acena com mais redução de despesas. O anúncio pode ser feito amanhã. Vamos ver o que anda levando a equipe econômica a fazer esses cortes nos recursos destinados aos serviços públicos com a editora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, André. Realmente, os rumores de mais cortes estão fortes e esta quarta-feira parece como a provável data para o anúncio de novos congelamentos ou contingenciamentos de despesas, como quiser chamar. Mas o momento é delicado e por questões diversas. Por um lado, o governo tem necessidade de manter o déficit fiscal dentro dos 139 bilhões de reais previstos no orçamento. E quanto antes garantir esse patamar, melhor para o manejo dos recursos mais para frente. Mas tem aspectos políticos que também são considerados. O presidente chamou nas redes sociais manifestação em apoio a seu governo e elas estão previstas para domingo. Anunciar mais cortes agora pode ser um fator de desincentivo à participação dos apoiadores de Bolsonaro nessas manifestações. Então, André, vamos ver o que vai prevalecer, se a necessidade demonstrada pela equipe econômica ou a demonstração de força pedida pelo presidente Bolsonaro. Pois é, Antônia, e falando nisso, quais são os argumentos da equipe econômica?
Bom, esses argumentos para a equipe do ministro Guedes, o déficit primário nas contas públicas e a forma como ele é estruturado são os dois grandes entraves à retomada do crescimento do país. Essa análise é compartilhada com muitos grupos de economistas. Para a Instituição Fiscal Independente do Senado, por exemplo, a IFE, só o controle dos gastos públicos pode levar o país de volta ao caminho do desenvolvimento econômico. De forma muito didática, o economista Felipe Salto, diretor da IFE, explica que a principal consequência de não ajustar as contas públicas é a piora da qualidade do endividamento do governo, pois a dívida é feita por necessidade de dinheiro para pagar as despesas correntes e não para investir. Se fosse para investir, não tinha problema. Os bancos, vendo que o governo está arrochado, mantêm os juros altos, apesar de o governo derrubar a taxa Selic. Não derrubou na última reunião do Copom, mas ela está no seu patamar mais baixo. Com isso, não existe um financiamento disponível para investimentos, nem na iniciativa privada. E aí a economia não gira. Essa falta de crescimento já foi identificada pelo Banco Central no IBC-BR, que é um índice de atividade econômica calculado pelo Banco Central. O IBC-BR do primeiro trimestre teve uma queda de 0,7%. A IFE já está trabalhando com uma previsão de queda do PIB no primeiro trimestre, chegando a 0,9%. O PIB do primeiro trimestre será divulgado oficialmente no dia 30 pelo IBGE, que é quem calcula. Os números da economia para os meses de abril e maio, que, portanto, não vão entrar no PIB, no cálculo do PIB do IBGE do primeiro trimestre, também não vêm sendo bons. E é preciso lembrar que, pela teoria econômica, 2 trimestres seguidos de queda no PIB indicam recessão. O significado de recessão, na prática, é retração geral da atividade econômica, aumento do desemprego, queda na renda familiar, aumento de falências e concordatas nas empresas. A economia, André, está reclamando muita atenção. Antônia, muito obrigado pela sua participação aqui no Senado Notícias. Eu que agradeço. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, criado em 2006, perde a validade em dezembro de 2020. O Congresso busca uma forma de tornar o mecanismo de financiamento permanente. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado fez hoje a primeira de 2 audiências públicas para discutir o tema. O fim do Fundeb traria uma grave crise para o sistema educacional brasileiro, disse o consultor, que é especialista em financiamento da educação. Por isso, é importante chegar a um consenso sobre a reestruturação do fundo, prevista em 3 PECs que tramitam no Congresso, 2 no Senado e 1 na Câmara. Paulo de Sena Martins falou sobre a proposta que está na Câmara e que já vem sendo discutida há 2 anos. A inovação da PEC, segundo ele, é a mudança no mecanismo de distribuição dos recursos. Outros municípios que hoje não estão no universo de municípios contemplados passariam a receber, quer dizer, a complementação da União passaria a ser por rede e não por âmbito estadual. Além de tornar o fundo permanente, outro consenso entre as propostas é a necessidade da União aumentar os repasses para o Fundeb. Hoje, essa complementação é de 10% do total arrecadado pelo fundo. Para este ano, isso significa cerca de 14 bilhões de reais, 0,2% do PIB. A proposta da Câmara aumenta esse percentual de forma gradativa até chegar a 30%. Uma das fontes de recursos seria a exploração do petróleo. Essas receitas tendem a aumentar, né? Porque a gente tem os contratos aí, né? As novas áreas de exploração e a comercialização e tudo mais. A taxação de lucros e dividendos poderia ser uma outra fonte de recursos, defende o senador Flávio Arnes, relator de uma das propostas que tramitam no Senado. Uma pessoa recebe, por exemplo, um salário de R$5 mil e lucros de 300 mil por mês, vamos imaginar. E acontece isso no Brasil. Então, a pessoa deve pagar o imposto de renda sobre lucros e dividendos. Isso significaria 120 bilhões por ano, 120 bilhões.
E metade disso vai para estados e municípios, o que também ajudaria estados e municípios a enfrentar a situação caótica financeira de muitos deles. A violência sexual contra vulneráveis foi tema de audiência pública hoje na Comissão de Direitos Humanos. O abuso sexual de crianças e adolescentes iguala o Brasil à maioria dos países. Mas o enfrentamento dele ainda engatinha entre nós. Uma realidade complexa que ocorre em todos os segmentos sociais, de norte a sul do país, do campo às grandes metrópoles. Quando eu comecei a trabalhar nessa área como delegada, eu achei que eu teria poderes de conter, de evitar, de estancar isso. E, infelizmente, a gente percebe que esse problema é muito maior. Não é um problema tão somente de polícia. Extrapola para diversas outras áreas. E, por isso, eu costumo dizer que a gente tem que ter um plano de enfrentamento. Um dos mitos que a gente precisa quebrar é de acreditar que um abuso acontece de forma impulsiva. Que o abusador, que o criminoso, ele age por impulso e não age. Muitas das vezes o que acontece é um verdadeiro planejamento, tem toda uma estratégia de aliciamento dessa vítima. Além da identificação precoce do abuso, do processo e punição, é preciso agir na prevenção, na rede de apoio às vítimas, na vigilância dos predadores e das situações de vulnerabilidade. Capacitação dos atores e da cooperação entre os estados. Um grande Big Data que nós estamos construindo, com barramento de dados, para que a gente consiga receber e tratar informações dos mais diversos órgãos que a gente possa ter esse convênio. Não acontece uma única vez. Então, é muito comum que ele seja preso, que ele responda, que ele seja condenado, que ele cumpra a pena. E tão logo ele é posto em liberdade, ele volta a cometer os mesmos crimes. Eu detenho essa situação, ela não vai prosseguir. Eu entrego ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar leva para o CREAS, enfim. Essa rede tem que chegar para evitar, para garantir a cessação da causa. Mesmo calejado por tanta coisa feia que já viu estrada fora, o patrulheiro não perde a esperança. Todas as instituições do país, com o trabalho de homens e mulheres sérios, que queiram fazer a sua parte, mesmo nas condições mais adversas, doutora, não baixar a bola. Parece que eu dou um passo para frente e dois para trás, mas nós não podemos cansar. Nós vamos fazer desse país um bom lugar. Divulgação dos nomes de empresas beneficiadas por renúncia fiscal e regulamentação da profissão de cuidador de idosos. Os destaques do que deve estar na pauta do plenário nesta semana com a jornalista Érica Christian. O plenário do Senado poderá regulamentar a profissão de cuidador de idosos, de crianças, de pessoas com deficiência ou com doenças raras. Pelo projeto, apenas trabalhadores com mais de 18 anos e com algum curso técnico poderão exercer a profissão, que terá uma jornada de 8 horas diárias, limitadas a 44 horas semanais. E os senadores poderão votar também uma proposta que vai obrigar o governo federal a divulgar os nomes de empresas beneficiadas por renúncias fiscais. Esse mesmo projeto estabelece que a Receita Federal confirme informações de cadastrados em programas sociais para verificar se eles se encontram nas regras para o recebimento do benefício. E o plenário poderá votar ainda uma proposta que vai dificultar a redução ou até mesmo a isenção de IPI para não afetar o caixa dos estados. Pela proposta, qualquer alteração na alíquota do IPI pelo governo federal dependerá da aprovação do Senado. E está marcada para as 4 da tarde a sessão deliberativa, ou seja, a votação de projetos nesta terça-feira. Mas a TV Senado começa a transmitir ao vivo a sessão a partir das 2 da tarde, momento reservado aos pronunciamentos dos senadores. A mobilização dos povos indígenas por seus direitos é o tema do especial Cidadania publicado hoje no Jornal do Senado. Mais informações com a jornalista Fernanda Vidigal.
O especial Cidadania vai mostrar que o Senado recebeu a mais recente mobilização dos povos indígenas. Eles participaram de audiências públicas, uma sessão no plenário em homenagem, um encontro com o presidente da casa, Davi Alcolumbre, que prometeu apoio. Os índios conseguiram um passo importante para uma das principais reivindicações. O senador Fernando Bezerra, relator da medida provisória que transferiu a FUNAI para o Ministério da Mulher, recomendou a devolução da fundação para o Ministério da Justiça, como querem os índios. A MP ainda precisa passar por votação nos plenários da Câmara e do Senado. Dezenas de propostas que têm impacto nas comunidades indígenas tramitam nas duas casas. Embora algumas assegurem benefícios, como a regulamentação da profissão de agente indígena de saúde, outras são consideradas polêmicas, como a que autoriza os índios a explorar cassinos. Leia a reportagem de Dante Scioli na edição desta terça-feira do Jornal do Senado. A versão digital pode ser acessada em senado.leg.br/jornal. A legislação do saneamento básico no Brasil poderá passar por mudanças caso uma medida provisória seja aprovada. O senador Tasso Gereissati, relator da matéria, fala sobre o assunto com a jornalista Renata de Paula. Olá! Medida provisória que muda a legislação sobre saneamento básico no Brasil foi aprovada em comissão e ainda vai a plenário. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, que foi o relator da matéria na comissão da medida provisória. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado, foi um prazer. Senador, foram 501 emendas, das quais o senhor acatou mais de 90. Um dos maiores desafios que o senhor teve no parlamento até hoje? Um dos maiores, não digo o maior não, mas um dos maiores. Afinal de contas, eu já estou aqui há muito tempo, né? E então mas sem dúvida nenhuma é um dos maiores e muita pressão de todos os lados e uma incompreensão, eu diria, de muitos lados também. Ao mesmo tempo, o desafio que para mim foi um dos temas talvez o mais importante que eu tenha tido a relatada e a oportunidade de defender e discutir. E se você me permitir, já digo por quê. Por quê? Antes de você perguntar. Porque, veja bem, eu já fui governador do Ceará 3 vezes, 12 anos, já estou aqui no Senado no segundo mandato e percebo, na questão principalmente da infraestrutura, uma evolução enorme no Brasil. Quando eu fui governador do Ceará, primeira vez, em 1986, 87, e você é de pais cearenses, a grande obra que os municípios me pediam era levar um orelhão para o município. Tal a dificuldade de telecomunicações no estado e aquilo se repetia no Brasil inteiro. O telefone você declarava no imposto de renda, que você tinha fila. Hoje o telefone todo mundo tem, no Ceará, no Brasil todo. Pouquíssimas pessoas não têm um telefone, pelo menos um telefone celular. A eletricidade era um grande sonho da maioria dos municípios e dos distritos do interior do Ceará. E levar uma eletricidade era uma festa. Quando a gente chegava no município com os postes e os fios de eletricidade. Outros 98% dos lugarejos e municípios do estado do Ceará, e quando eu falo Ceará é que eu tenho a minha experiência lá. Estradas. O Brasil está hoje, tem problema de buraco, estado e de chuvas, etc., conservação. Mas nós temos estradas em todos os municípios, todos estão se interligando, chegando. Agora, a infraestrutura talvez, e pelo que eu soube, seu pai é sanitarista e cearense, aqui meu abraço para ele, a mais importante entre as infraestruturas, se assim pode dizer, é o saneamento básico, água e esgoto. Eu costumava dizer, quando fazia uma obra de saneamento, que o melhor médico do Ceará era o saneamento básico. Porque boa causa de infecções, doenças infantis, mortalidade infantil, idas aos hospitais, etc., tinha a ver com a falta de saneamento. No saneamento básico, que tem a ver com saneamento,
nós ainda temos dos 5 mil municípios, 5 mil e poucos municípios, cerca de 4 mil municípios sem esgotamento sanitário. As crianças brincam em cima do esgoto. Imagina as consequências que isso tem. E nós estamos São vivendo... mais de 100 milhões de brasileiros, São né, mais senador? de 100 milhões de brasileiros. E eu costumo dizer, e é verdade, literalmente, nesta questão, nós estamos vivendo a Idade Média. Essa questão do saneamento básico já foi resolvido e universalizado nos países civilizados do mundo há anos, há séculos até, em alguns lugares. E aqui nós ainda não temos saneamento básico. Qual é a grande virtude desta, que eu também concordo, que veio como medida provisória, mas era o melhor que viesse com o projeto de lei, apesar da urgência. E, na verdade, o que foi aprovado nem foi a medida provisória, né? Com tantas alterações, ele se torna um projeto de lei de conversão, né? É de mexer nisso, não deixar como está. Fazer um marco regulatório que vai ter a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, como agente regulador de todo o projeto nacional, de todos os pré-requisitos essenciais, como deve ser feito, a qualidade, a quantidade, enfim, definimos os parâmetros principais e trazer para o setor recursos, novos recursos. Evidentemente que até agora, e aqui não vai nenhuma crítica às empresas estaduais de saneamento básico, muitas delas boas empresas, mas o sistema não funcionou. Tanto não funcionou que nós estamos vivendo, como eu disse, na Idade Média. Então, o objetivo agora é estimular ou fazer todo um arcabouço legal para tentar levar a universalização o mais rápido possível. E como que o projeto de lei de conversão faz isso? Como ele amplia a capacidade de investimento no setor? Ele, primeiro, ao criar o marco legal nacional, ele estabelece que as agências reguladoras estaduais e os governos e municípios vão ter que fazer um plano de saneamento básico em metas, qualidades, etc., a alcançar. Para alcançar essas metas, se abre portas para recursos para a empresa privada, para os recursos privados. Para você ter uma ideia, os cálculos são feitos o seguinte: se nós quisermos alcançar 80% de água e esgoto, 80% da população, nós vamos necessitar cerca de 500 bilhões de reais em 10 anos. Nós estamos com a crise aí e o Estado, os estados, a União, os municípios não têm recursos, não têm esses 500 bilhões para fazer com que essa lacuna grave seja preenchida. Qual é a maneira que outros países já fizeram, não é novidade, nós não estamos inventando nada, é trazer os recursos privados, a empresa privada, para aplicar recursos e, em conjunto com as empresas estaduais e estatais, se juntem para atingir esses objetivos. Ou seja, se o dinheiro público não é o suficiente, vamos trazer o dinheiro privado e o dinheiro privado ajudar através de colocação de metas, incentivos e facilidades para que se alcance esse objetivo. Senador, essa é a ideia básica. Quem é que vai investir num município de baixa renda, pequena população? Até hoje, ninguém. Ninguém investiu, né? Ninguém investiu. Existe uma falsa argumentação que tenta distorcer um pouco, que vão ver a empresa privada e só vai para as capitais, só vai para os... Bom, na verdade, até hoje só foi para as capitais e os municípios ricos. Nos municípios pequenos e pobres, nunca foi ninguém. O que é que nós estamos fazendo com esse projeto? Nós colocamos uma série de condições e que a empresa privada ou pública que quiser ter determinado ou competir em determinado bloco ou licitação, se pega o que se chama nessas discussões
se tem que chamar de filé, tem que pegar o osso também. Por exemplo, essa foi uma expressão usada em todas as audiências públicas da medida provisória. E sempre, para quem escutava a audiência pública, parecia que todos os municípios brasileiros, pequenos e pobres, tinham saneamento básico. Até água tem em boa parte dos lugares, mas esgotamento sanitário, esgoto com tratamento, é raríssimo, não é pouco, não é raro. Município pequeno que tem esgotamento sanitário, né? É raríssimo. Então, qual é a ideia? Por exemplo, se eu entro em empresa privada, por exemplo, para disputar no meu estado, que eu conheço bem, estou dando como exemplo, e quer se candidatar a pegar a área metropolitana de Fortaleza. Então, o governo local estabelece com os municípios um tipo de licitação que nós abrimos aqui na proposta, que diz o seguinte: quem levar a área metropolitana de Fortaleza, que teoricamente seria o filé, vai ter que levar, por exemplo, a região dos Inhamuns, que é uma região muito pobre, no coração do semiárido. Praticamente você obriga as empresas que tenham qualquer tipo de interesse para recursos, para esse tipo de recurso. Dá para cortar aí, que agora eu me confundi aqui. Você falou do sertão dos Inhamuns, né? Se pegar a região metropolitana de Fortaleza, pode pegar também o sertão dos Inhamuns? Pode não, é obrigado a pegar também o sertão dos Inhamuns de maneira que qualquer área que fosse central e de interesse por ser altamente lucrativa, em contrapartida uma área que fosse menos rentável em função que tivesse menos escala, etc. Mesmo assim, existem tecnologias hoje que você não precisa nem ser interligado ao sistema. Tem interligados que você faz sistemas autônomos em pequenos municípios e municípios mais pobres que têm uma tecnologia diferente e não necessariamente estão ligados para dar escala ao sistema ou outro sistema que seria mais rentável. Até hoje não tem nenhuma lei que obrigue ou que estimule a que esses municípios sejam atendidos. E eles não são atendidos. E o senhor acredita que o projeto vai estimular? O objetivo do projeto é esse. O importante é que ele não exclui as empresas estaduais. Se você, por exemplo, se o governador do estado, junto com os municípios, achar que sua empresa está sendo eficiente, e além de eficiente, está atendendo, está universalizando, atendendo os lugares mais pobres, que, de novo, atender os lugares mais ricos é fácil, difícil é se atender os lugares mais pobres. Se a sua empresa estadual está cumprindo isso, ótimo, ela fica e continua e não precisa nem abrir concorrência ou licitação, porque está. Se não, se esses dois objetivos, que é a qualidade nos serviços e atendimento a toda a população, não for atendido, você recorre não à iniciativa privada, você concorre a uma licitação e que uma empresa privada pode vir para concorrer com a empresa pública. Senador, muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.